Erga as mãos e diga misericórdia. Misericórdia. Hoje o nosso tema é perdão e misericórdia na sua essência. Para fazer uma pequena introdução. Existe uma lenda ainda do tempo do imperador Napoleão, e nessa lenda conta que um soldado dele matou sem querer uma pessoa. Não sei se aí fosse uma grande novidade. Por causa disso, Napoleão condenou à morte. Só que um dia antes do fuzilamento desse soldado, a mãe dele, soldado, foi implorar ao imperador o perdão para o seu filho, né? E Napoleão disse para ela assim: minha senhora, o que o seu filho fez não merece clemência. Mas aquela mãe, no seu desespero, né, disse ao Napoleão: eu sei, senhor, se ele merecesse, não seria verdadeiramente perdão. Pois perdoar, imperador, é a capacidade de ir além da vingança, da justiça. Então, diante de tanta humildade e sabedoria, Napoleão Bonaparte transformou aquela pena de morte em exílio. Você está vendo aí como coisas que Deus suscita inteligência nas pessoas para responderem isso. E com isso, ela conseguiu que seu filho não fosse morto, fosse apenas exilado. Modifica o seu entendimento do que seja o perdão, quando você ouve essa historinha. Mas o que é que significa então perdão? Então, olhando aí pelos dicionários da vida, a gente vê que é a remissão de uma pena, de uma ofensa ou de uma dívida. É uma desculpa, um indulto. É um ato pelo qual a pessoa é desobrigada de cumprir o que era seu dever ou obrigação por quem competia exigi-lo, né? Mais ainda, segundo o nosso catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 982 está dito lá: não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Não existe ninguém, por mau e culpado que seja, que não deva esperar com segurança o seu perdão, desde que seu arrependimento seja sincero. Cristo morreu por todos os homens. Quer que em sua igreja as portas do perdão estejam sempre abertas a todo aquele que recua do pecado. Então, o perdão é uma ação sua, é um ato seu, um fórum íntimo seu, é intransferível. Transferível como? Transferível no sentido de que os outros não podem perdoar por você. Ou você perdoa ou não perdoa. Ninguém pode perdoar por você um irmão de uma culpa, de uma dívida, né? A não ser que você dê procuração. Mas ainda assim seria você que estaria perdoando. Então, o perdão é um processo mental, né, que visa a eliminação do ressentimento, da raiva, do rancor, ou qualquer outro sentimento negativo, né, sobre uma pessoa ou até mesmo por si próprio. Tá bom? Então, etimologicamente falando, a palavra perdão, ela vem do latim perdonare, né, que é uma ação de perdoar, aceitar ou pedir desculpas, se redimir em relação a alguma coisa errada. Estou falando de perdão. E isso na área pessoal e religiosa, certo? Não estou falando aqui de perdão judicial, de indulto judicial, essas coisas não. Na área da ação penal de ninguém não, tá? Estou falando aqui na área pessoal. Diz lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 7, se compreendesses o sentido destas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Vamos falar aqui. E quanto à misericórdia? Ora, minha gente, a misericórdia é um sentimento de compaixão que temos vendo os sofrimentos alheios, né? Além do nosso desejo de acabar com esse sofrimento fazendo alguma coisa, né? Vou dar um exemplo.
Esse exemplo, apesar de ser uma desvirtuação da verdadeira misericórdia, é um termo assim comumente usado, né? Lembra-se quando a gente ouve muito na televisão, nos filmes, tiro de misericórdia, né? A pessoa vai lá para dar um tiro de misericórdia. Seria como se você, por misericórdia, pusesse fim a um sofrimento, né? Tirando a vida de quem sofre, matando com esse tiro, né? O nome dado a esse tiro é misericórdia, pois ele poupa o sofrimento de quem está agonizando. A misericórdia é a irmã da compaixão, da piedade e da caridade. Como é que nós podemos relacionar a misericórdia ao perdão? O fato é que na misericórdia está implícita a ideia de que, ao invés de usar a dureza com o irmão que errou, usamos de compaixão. Por exemplo, alguém comete um erro e cabe a mim puni-lo, mas eu não o faço, né? Eu vou lá e perdoo essa pessoa. Eu sou, vamos dizer, um juiz, né? Eu, por misericórdia, perdoo aquela pessoa, quando teria todo o respaldo para condená-lo. Bom, esse perdão não é o maior eliminador do sofrimento. Ele não elimina o sofrimento muito mais do que um tiro de misericórdia. Ora, se eu perdoo, então eu não me vingo, eu não desejo mal, eu não prolongo o sofrimento de ninguém, tá certo? Veja bem, nas bem-aventuranças, Jesus fala muito disso. Nas tantas bem-aventuranças que tem lá, uma delas, no versículo 7, diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aliás, aos misericordiosos, Deus fez uma promessa, e as promessas de Deus são fiéis, fidedignas. Deus olha para aquele que pratica a misericórdia, dele se lembrará no porvir. No dia de sua infelicidade, este achará apoio. Isso aí nós vemos em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 34. E eu pergunto, o que é que significa misericórdia? Então, misericórdia, gente, é um sentimento de solidariedade, né? Dor com relação a quem sofre uma tragédia pessoal ou de alguma forma cai em desgraça. Ela significa dor, compaixão, piedade, né? Assim, essa palavra misericórdia, ela tem origem também no latim, né? E ela é formada pela junção de miserere, quer dizer, ter compaixão, e cordis, que é coração. Ou seja, ter compaixão de coração. É possuir a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, que a gente normalmente chama de empatia, né? É aproximar seus sentimentos dos sentimentos do outro, é ser solidário, é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. O sentimento de ser misericordioso é atribuído a Deus nas suas mais diferentes religiões. Tanto pode ser cristianismo, o judaísmo, como o islamismo, seja onde for. No Antigo Testamento, as palavras que falam de misericórdia, que estão no hebraico, né, é Hesed e Rahamim. Hesed, você deve estar lembrando agora do Instituto Hesed, né? O que é que significa Hesed? É um favor não merecido, é uma benevolência, né? E denota assim a graça divina e misericórdia. Em hebraico, esse Hesed também ele indica uma profunda atitude de bondade, aquela bondade que brota mesmo do coração. Já o outro termo que eu me referi, que é o Ahamim, ele denota o amor de mãe. Esse termozinho Rehem significa seio materno. Assim, a gente pega aí na cultura hebraica, quando a gente pesquisa, né?
Então, do vínculo mais profundo, né, da unidade que liga a mãe ao filho, brota assim uma particular relação com ele, um amor particular, tudo para se referir à questão da misericórdia. E eu queria falar aqui também sobre o olhar misericordioso de Jesus. Então eu gostaria, nesta pregação, de me referir a 3 oportunidades, estou escolhendo só 3 para não ficar muito longo o vídeo, em que Jesus lançou o seu olhar misericordioso sobre um povo desamparado, né? Jesus teve um sentimento de urgência, não só urgência, mas também decepção com aqueles que na área espiritual eram responsáveis pelo povo, ou seja, os sumos sacerdotes, os fariseus, os saduceus, esse povo. Mas quais foram essas oportunidades em que Jesus lançou esse olhar misericordioso, né? Vamos lá. A primeira que eu escolhi foi essa, as bem-aventuranças. Isso está em Mateus 5, no versículo de 1 a 11, depois você lê direitinho. Há algum tempo, o povo ouvia falar das bem-aventuranças prometidas nas Escrituras. No entanto, ano após ano, a situação dos menos favorecidos era de opressão, de miséria, de fome, e o povo já estava cansado disso. O povo estava cansando de tanta promessa, de tanto esperar o bolo crescer, e nada, nada. Até que um dia ouviram falar de um pregador, de um novo pregador chamado Jesus. E a notícia dos sinais mostrados por esse Jesus correu por toda aquela terra, né? Na base ali do boca a boca. Começou na Galiléia, foi, né? E já eram multidões atrás de Jesus. Criou-se então uma grande expectativa naqueles que queriam ver e ouvir o Messias, né? E quando Jesus falou das bem-aventuranças, cresceu neles uma grande esperança, pois de repente eles já não estariam ali sujeitos a nenhuma regra para poder entrar no reino de Deus. Foi aí que Jesus proclamou: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Isso está em Mateus 5, 7. Então, meu irmão, ouvindo essa passagem, eu lhe pergunto, tem sido misericordioso? Você tem agido com misericórdia com as pessoas que estão ao seu redor, até mesmo com aqueles que não são parentes seus, mas que estão sob a sua ordem, né? Refletir sobre isso. Numa segunda oportunidade em que Jesus lança o seu olhar misericordioso, é quando tem a primeira multiplicação dos pães. Lê isso com calma no Mateus 14, do versículo 13 a 21. Jesus, ele fora informado da decapitação de João Batista, né? E quando ele foi informado daquilo, ele viu que a dureza estava grande demais ali, que assim, as coisas já estavam fugindo de controle, e ele saiu dali. Ele estava na Pérea, né? Era um dos locais lá onde o Herodes tomava de conta. Ali ele pegou uma barca e foi para, né, Betsaida, para quem não sabe, quer dizer casa de pesca em hebraico, certo? Esse Betsaida era uma povoação pesqueira, né, e ficava a uns poucos quilômetros de Cafarnaum, que é a cidade que acolheu Jesus, né? Então, era um lugar deserto para onde Jesus foi. Ele não foi exatamente para dentro da cidade, porque não caberia aquela multidão de gente, né? Então ele foi para um deserto, um lugar deserto, né? Mas o povo foi atrás dele, movido por esperança, o povo foi atrás dele. Tem que lembrar também que Jesus, sempre que ele queria se recolher, ou queria comunicar ao povo, ele subia em lugares mais altos, de onde ele lá de cima pudesse ver aquelas pessoas a quem ele estava passando a sua doutrina. Desse lugar mais alto, Jesus avistou aquela grande multidão
Era uma multidão de gente desesperada, desamparada, doente, faminta, né? Era um povo que estava ali atrás de uma esperança. Então os discípulos, vendo aquela situação toda, vendo que eles estavam ali numa cidade, estavam próximo de uma cidade que não tinha nada para oferecer, aqui era gente demais. Então eles foram aconselhar Jesus, olha. Aí disseram ali, mestre, despede esse povo aí, mestre, para que eles vão aí atrás de onde comer, o que pescar, sei lá, fritar algum peixe aí em algum lugar. Tal. E depois eles vêm de novo. Esse povo, minha gente, olha, ainda hoje tem esses discípulos perto de Jesus, puxa, que só querem pensar na sua própria conveniência. Eles não pensam na dor dos outros, não, só querem pensar na sua própria conveniência. Tem muita gente assim, ainda hoje. Ainda hoje. Ora, meus irmãos, esse foi o único milagre narrado em todos os evangelhos. Só tem esse, que foi narrado nos 4 evangelhos. E ele é de uma grandeza imensa. Aí você me pergunta, por que, Rosa? Você imagine aquela cena, né? Os discípulos mais próximos, né? Aqueles que viviam com Jesus e sabiam da sua missão, lhe aconselhando a despedir a multidão com fome, doente, desamparado. Na cabeça desse povo, desses discípulos, essa seria a solução mais cômoda. Afinal de contas, naquele lugar não tinha padaria que fornecesse tanto pão ou leite, ou seja o que fosse, né? Mas Jesus é misericordioso. Ora, para onde iriam aquelas pessoas? Creio que o primeiro olhar misericordioso de Jesus foi para os seus discípulos. Ali Pedro, João, aqui, a turma toda ali, né? E Jesus, eu acho que teve pena desses meninos, porque passaram tanto tempo com Jesus, de dia e de noite, e não estavam absorvendo nada da sua doutrina. Ainda continuavam com um coraçãozinho meio duro, de pedra. E acho que Jesus teve mesmo pena deles. Mas vamos lá. Devemos considerar, minha gente, alguns aspectos nessa passagem do Evangelho. Primeira delas, Jesus multiplicou o que já existia, ou seja, ele fez uma transformação. Ele não criou do nada aquela quantidade de pães, ele multiplicou o que já existia. Segundo, a multiplicação ocorre quando colocamos nas mãos de Deus o que nos resta, não como um ato de humanidade ou de troca, mas um ato de gratidão. Certo? Então, quando a gente tem pouquinho, lembra daquela viúva que botou aquela moedinha lá? Jesus, com certeza, multiplicou. Terceiro lugar, eram 5 pães e 2 peixes. Mas veja bem, foram alimentados mais de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. E ainda sobraram 12 cestos. Quarto, o recolhimento das sobras ensina que Jesus não aceita o desperdício daquilo que nós temos em abundância. Você conseguiu na sua vida ter sorte com as coisas? Você conseguiu progredir, prosperar? Então não é justo que aquilo que lhe sobra. Hoje eu vi uma notícia, um quadro de Juan Miró. Esse quadro parece que vai valer 40 milhões de dólares. Um quadro feito com tinta. Não estou aqui achando que a arte não deva ser valorizada. Mas, gente, 40 milhões de dólares. Dava para abrigar um bocado de gente. Dava para dar comida para muita gente, remédio para muita gente. 40 milhões de dólares são 160 milhões de reais, que pode queimar a qualquer momento. E isso aí não é dos mais caros não, tem quadro mais caro que esse. Quinto lugar,
Essa multiplicação nos ensina que quanto maior a necessidade, maior será o milagre. O fato, gente, é que quando a multidão viu aquele momento, um momento grandioso, eles começaram a falar de Jesus. Ele é verdadeiramente o profeta que há de vir ao mundo. Certo? Aquele povo se sentiu amparado. Então, não receie de fazer o bem material ou espiritual, pois no momento certo Deus nos amparará. Deus vai se lembrar de nós, como vemos em Lucas, no capítulo 6, no versículo 38. Dai e vos será dado. Será colocada em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada, transbordante, porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos vós também. Paulo também nos encoraja nesse sentido, quando ele diz na 2 Coríntios 9, de 6 a 10, que convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Bom, né? Vamos falar aqui do terceiro olhar misericordioso de Jesus que eu separei. Foi quando Jesus disse aquela frase que todos nós lembramos: Jerusalém, Jerusalém. Está em Mateus, no capítulo 23, no versículo de 37 ao 39. Jesus, ele estava lá no Monte das Oliveiras, né, de frente para Jerusalém. E dali ele contemplou aquela cidade tão maravilhosa, cidade de Deus, cidade santa. Né? Então estava se aproximando a hora da paixão de Jesus. E restava pouco tempo ao nosso Senhor. E ali, diz a Bíblia, né, que Jesus chorou e disse bem baixinho: Jerusalém, Jerusalém. Pode ser também Robson, Antônio, Roberto, Maria, João, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Então, e você, meu irmão? Tem deixado Jesus reunir a tua família debaixo da sua doutrina? É não? Por quê? Não toca. Por que amar e ser misericordioso com os inimigos? A principal razão é bem óbvia, né? O que é? Retribuir ódio com ódio, multiplica o ódio e aumenta a escuridão numa noite, já que está ali sem estrela. A escuridão, ela não expulsa a escuridão. Só a luz pode fazer isso. O ódio não expulsa o ódio. Só o amor pode fazer isso. Então, realmente, o ódio multiplica o ódio. A violência multiplica a violência. E a dureza de coração multiplica a dureza de coração. Certo? Então, outro motivo porque devemos amar nossos inimigos são as cicatrizes que o ódio deixa na nossa alma. E também a deformação que provoca na nossa personalidade. Alguns estudiosos já escreveram que muitas coisas estranhas que se passam no nosso subconsciente são criadas pelo ódio. E eles dizem assim: ama ou morrerás. Já a psicologia reconhece a doutrina de Jesus. Reconhece a doutrina que Jesus ensinou há séculos. O ódio divide a personalidade. E de maneira espantosa, o amor restabelece a unidade. No Antigo Testamento, como era essa questão? Como é que se convivia com isso? Então, no Antigo Testamento se pedia vingança. Né? Era aquela lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Isso aí está em Êxodo 21, 24. Então, esse texto parece dizer assim: Senhor, tu vistes o que o meu inimigo me fez, agora vai lá e pega-o. Ora, fica mais fácil compreendermos essa atitude à medida que aprendemos mais sobre os inimigos cruéis de Israel, né?
Então, o grito de guerra dos egípcios, por exemplo, era assim: perseguirei, alcançarei, repartirei o despojo, satisfarei meu desejo de vingança, desembainharei a minha espada, minha mão os destruirá. Isso está em Êxodo 15, 9, né? E vejam bem, Deus também foi fiel em vingar Israel contra os egípcios, né? Quando, ele teve aquela passagem, né? Ao sopro do seu hálito, o mar os sepultou, e eles submergiram como chumbo na vastidão das águas. Está em Êxodo 15, 10. É claro que Davi não entendia a misericórdia de Deus, tanto que, ao se referir a Aquitofel, ele disse assim, que a morte os colhe de improviso, que eles desçam vivos à mansão dos mortos, porque entre eles em suas moradas há perversidade. Eu, porém, bradarei a Deus e o Senhor me livrará. Então, Salmo 54, 16, 17. É sempre assim, ele pedindo a Deus, não a misericórdia, mas pedindo a Deus que vingassem eles, que Deus matasse eles, que Deus trucidasse eles, né? Mas isso ocorreu no Antigo Testamento, né, gente? Jesus, ele veio para nos mostrar o Pai misericordioso, né? E nada agrada mais ao Pai do que se fazer bem a seus filhos. Se quisermos agradar a Deus, amemos os seus filhos. Lembra do que disse Jesus? Isso está em João, no capítulo 15, no versículo 12 e 14. 12 a 14. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Os escribas e os fariseus, eles eram muito versados, eles eram muito sábios, e liam até com profundidade a lei, né, que é a Torá. Eles liam muito os salmos, os profetas, né? Eles, inclusive, taxavam de malditas as pessoas que não conheciam as Escrituras. João 7,49, vai ver isso que eu estou lhe dizendo. Mas apesar do conhecimento que eles tinham, ou que julgavam ter, Jesus mandou que eles aprendessem o real significado daquele texto que diz: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Mateus 9,13. Então, gente, nós estamos chegando ao final dessa palestra. Eu espero que você tenha entendido bem esse recado. O foco dessa pregação, que é o perdão e a misericórdia. Você lembra bem do início desse vídeo? Do que é que a gente estava falando? Era daquele soldado de Napoleão que foi condenado à morte, e a sua mãe foi pedir clemência a Napoleão, né? Foi pedir misericórdia. E terminou que, com esse pedido sincero do coração e com sabedoria, o imperador transformou a pena de morte em exílio. Então vamos aprender também, todos nós, a sermos misericordiosos, para que Deus se lembre da nossa ação quando nós chegarmos lá batendo na porta. Né? Então, apenas um pedido. Meu viver parece não ter mais nenhum sentido. O meu jeito de ser tem sido muito pobre. Por favor, vem sobre mim com tua vida nova. Só vocês, misericórdia!